Olá, irmãos! Vamos iniciar nossa devocional dessa noite e hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Uma história conhecida, né? Um ensinamento muito importante que Jesus nos deu, que tem muitos significados e que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos já ouviram falar dessa história. Ela é a história de dois homens. Os dois vão construir uma casa. Um constrói sobre a rocha e o outro constrói sobre a areia. Em ambos os locais das casas vêm as tempestades, as chuvas, os ventos, os intemperismos, digamos assim, né? E a casa que está sobre a rocha, edificada sobre a rocha, fica lá, se mantém de pé. E a casa edificada sobre a areia cai. O homem que construiu a casa sobre a rocha é sensato, prudente, inteligente, racional, digamos assim. E o homem que constrói sobre a areia é um homem imprudente, insensato, irracional. Temos algumas lições que nós podemos tirar disso. A primeira é: a casa sobre a rocha não se destrói ou cai. A vida construída com Deus, que é a rocha, também será resistente. Ou seja, a casa construída sobre a rocha, ela suportou as tempestades, ela suportou a chuva, o ar, os rios correram, os ventos sopraram, as chuvas caíram e ela continuou lá. Por que ela continuou lá? Por causa da sua base. O que era a sua base? A rocha. A casa foi construída sobre a rocha. E por isso ela não caiu. Nós podemos assemelhar isso à nossa vida cristã. Quando a nossa vida cristã é verdadeiramente fundada, com raízes profundas, com uma base boa, sólida, nós continuamos até o fim das nossas vidas com Deus. Mas quando a nossa vida cristã ela é baseada na religião, ou nas boas obras, ou em coisas sem raízes, sem profundidade, sem um bom solo, ela se destrói. Ela acaba. Vem os problemas, vem os intemperismos, as chuvas, os rios, o correr dos rios, os ventos soprando, ou seja, vem ali uma dívida, fica sem emprego, vem o Covid, vem a morte de alguém e a casa cai. A vida cristã cai, acaba, porque as raízes não são sólidas e a base não é boa. Essa parábola, ela é muito parecida com a parábola do semeador, que também conta de onde a semente cai e o que finca aquele solo, como finca aquele solo. Nós podemos assemelhar também a nossa vida, Quando Deus é o centro do nosso lar, ou seja, a base, o que sustenta, nós suportamos os problemas. Quando Jesus é a cabeça da igreja, aquela igreja realmente está lá para adorar a Deus, Deus a abençoa. Por isso, Deus deve ser a base das nossas vidas, da nossa vida cristã, da nossa vida, da igreja. Ele deve ser o centro,
a base, porque essa base é a sólida. Quando realmente temos Deus como base, a casa não cai com os problemas. A raiz se aprofunda e a árvore cresce. Por isso, Deus deve ser a base das nossas vidas. Porque Deus não pode ser derrotado. Com Deus, somos mais que vencedores. Deus venceu aquilo que ninguém venceu, a morte. Ele venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós vamos passar no resto das nossas vidas com Deus. Podemos assemelhar também o fato da casa não cair com a nossa vida eterna. Graças ao sacrifício de Deus, nós não vamos morrer eternamente. Nós não vamos. A casa se manteve em pé apesar dos problemas, ou seja, nossa vida cristã se manteve intacta apesar do pecado, apesar dos nossos problemas. E por isso nós vamos até o fim na vida eterna. O versículo 27 diz que a casa construída sobre a areia caiu depois que veio os ventos. E ainda é ressaltado, e foi grande a sua queda. Ou seja, quando nós não temos o Deus como centro das nossas vidas, será ruim, será bruta a nossa queda, a morte eterna. Por isso que é tão importante ter uma base sólida, tão importante. A mesma coisa aconteceu com a casa construída sobre a areia, mas ela caiu. Os ventos vieram, as chuvas caíram, os rios correram e a casa caiu porque a sua base não era sólida. A sua base não era profunda, a sua base não era permanente. Ela caiu. Ela caiu porque a base era vazia. A base não era firme, não era sólida. E assim é a vida sem Deus. A vida sem Deus é vazia, não é sólida. A vida com Deus tem sentido. Os pilares seguram. Ele nos ajuda, nos mantém de pé. Já sem Deus, de novo nós podemos comparar a casa a quem não tem raízes sólidas com Deus, quando Deus não é o centro das nossas vidas. Não é a rocha, não é uma base sólida das nossas vidas, vem os problemas e a gente cai. A gente cai. Por isso, a nossa base tem que ser sólida. Por isso, as raízes da nossa fé, as raízes da nossa vida, o centro, a cabeça, digamos assim, a cabeça da nossa vida, a cabeça da igreja, como a Bíblia diz, deve ser Jesus. Porque Ele é Deus e Ele é o único que pode vencer. Que pode suportar e nos ajudar a suportar os problemas. Do que adianta? A Bíblia não cita, mas provavelmente as duas casas eram a mesma estrutura, paredes, teto, janela. O que adianta aqui fora, isso aqui que nós vivemos, estar tão sólido, sendo que a base não está formada? A base não é firme. Não adianta. Não adianta. Por melhor que a casa seja, se a base não for firme, ela vai cair. Por isso prova que só o que nós fazemos, só o que fazemos aqui fora, no sentido de só eu vou na igreja todo domingo, eu vou, eu leio, eu faço boas ações,
Então, só isso não segura a nossa vida cristã, porque nós não temos uma base sólida, raízes fincadas com Deus. É isso que nós temos que entender. Outra coisa que esse texto nos deixa muito explícito é o fato dos problemas vir para quem tem uma base sólida e quem não tem. Muita gente fala assim, eu aceitei Jesus, né? Eu comecei a frequentar a igreja, me aproximei de Deus, e aí veio essa doença e levou toda a minha família. Ou seja, é um problema. Deus não me ajudou. Você tá falando aí, Carol, que as bases com Deus são tão sólidas, que com Deus nós somos mais que vencedores. Por que levou a minha família? Porque os problemas sempre vêm. Sempre vêm. Porque quando nós estamos com Deus, nós não deixamos de ser pecadores. O pecado traz a dor traz a morte. O que nós temos que saber é se nós estamos com Deus e conseguimos suportar os problemas ou não. É isso que você tem que se perguntar agora. A minha casa, a minha vida, em todos os aspectos, está construída na rocha, com Deus como centro, Deus como base, ou sobre areia? Um vazio, sobre areia, com um oco, uma coisa leve, que vem um vento, ou seja, vem um problema e cai. Nós temos que pensar. Para terminar aqui, eu gostaria de ler o texto de Salmos 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ou seja, podem vir os problemas, mas a base continuará sólida. Se eu não estou enganada, o livro da Carta aos Romanos diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem o futuro, nem criaturas, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nada. Os problemas podem vir, mas a nossa base é sólida. E quando as nossas raízes são sólidas, quando nós estamos verdadeiramente com Deus, não há vento que nos derrube. Não há vento que nos derrube. Então, o que eu quero que as pessoas que estejam assistindo essa devocional façam nesse momento é que se perguntem: minha casa é sobre a rocha ou sobre a areia? Porque construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia é uma escolha de cada um de nós. Uma escolha. É a sua escolha construir a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, tanto no sentido casa normal, como no sentido de construir a sua vida com Deus ou sem Ele, numa base sólida ou não. Para que você vive? Com que base? O que te sustenta? É o bar que você vai todo fim de semana? Ou a Bíblia, a palavra de Deus, o seu relacionamento com Deus? O que te sustenta? Aquele cigarro que você compra no supermercado? Ou aquela comunhão, aquela oração que te renova as forças? Pensa. Se você respondeu a primeira opção, pensa se é isso que você quer da sua vida. A base da sua vida, o que te sustenta, é um cigarro? Uma bebida? Um vício? Eu te garanto que ter Deus como base é muito melhor. Perdão, só olhei o carro. Eu te garanto que é muito melhor. Porque Deus nunca vai nos abandonar. Nunca. Ele nunca abandonou os seres humanos. Ele nunca
nos abandonou, Ele nunca te abandonou, Ele nunca me abandonou, Ele nunca abandonou Moisés, nunca abandonou Josué, Adão, Abel, Jesus, nunca abandonou ninguém, Ele nunca abandonou, nunca nos abandonou. Apesar do pecado, Ele sempre está orando por nós, e quando Ele é a base das nossas vidas, Ele não nos abandona, Ele não nos abandona. Os problemas podem vir com a permissão dele, mas Ele não vai nos abandonar, Ele vai estar ali para estender a mão para nós, como Ele sempre fez. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Vamos agora para os nossos pedidos de oração. Vamos orar pela cirurgia da irmã do irmão José Ailton. Ela vai fazer amanhã, cedo, uma cirurgia na cabeça. Vamos orar para que Deus direcione essa cirurgia. Vamos orar também pelo pastor Alcebiades, que também está passando por problemas. Pela Ana Carolina, irmã do Flávio. Pela Regina, irmã da Leila. Pelo irmão Feliciano. Pela família da Natália, que perdeu seu filho, né, neta da irmã Conceição. Vamos orar pelos enfermos e para que Deus possa estar nos ajudando, nos dando apoio. E que Ele nos ajude principalmente a fazer dele a rocha das nossas vidas, a base, o centro, o pilar que sustenta. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por o Senhor nos ajudar. Eu te agradeço porque o Senhor propõe ser o nosso Senhor, porque o Senhor propõe ser o centro, a rocha, o pilar que sustenta as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela palavra sua, ó Pai, que nos dá tantos ensinamentos, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pela maravilhosa graça de Jesus. Por essa graça, por essa maravilhosa graça, que é imensurável e sem fim, que é suficiente para nós. Muito obrigada, meu Deus. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que esteja direcionando as nossas vidas, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que esteja fazendo a sua vontade na vida de todos aqueles que precisam do teu auxílio. Senhor, eu te peço que esteja iluminando o coração daqueles que ainda têm a sua casa sobre a areia, meu Pai. Esteja, Senhor, tocando no coração deles para que eles possam entender que só quando o Senhor é a base das nossas vidas, nós temos felicidade completa. E só assim, só com a ajuda do Senhor, nós vamos conseguir passar pelas adversidades, meu Deus. Eu te peço, ó Pai, que esteja nos livrando de todo mal e nos ajudando, nos dando sabedoria para enfrentar os problemas. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nossas devocionais e nossos cultos continuam da mesma maneira. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com os irmãos, que eles vão estar ajudando a se localizar. Se vocês quiserem participar de algum dos nossos cultos, basta entrar em contato também, dar o seu nome, que nós estaremos esperando a cada um para louvarmos ao Senhor com todas as medidas na sua casa. Até a próxima devocional, uma excelente noite para todos. Até! Canção nasce das cinzas dos santos que foram fiéis antes de nós, deram exemplo e em uma só voz proclamam Jesus. Eu decidi seguir a Cristo, seu nome sempre se
Mantém-me fiel ante os problemas, mesmo em meio ao pranto e dor. Permita-me voar